Na unidade 2, nós iremos estudar especificamente as indústrias de polímeros e de óleos de gordura. Essa unidade 2 ela tem como principal objetivo fornecer aos alunos principais termos referente a polímeros, bem como sua classificação em reações de produção, e apresentar a indústria de óleos e gorduras, mostrando o processo de obtenção dos óleos até o seu refino. A indústria de polímeros, para a gente começar a indústria de polímeros, a gente tem que ter alguns conceitos básicos, como por exemplo, os polímeros, eles são macromoléculas, grandes moléculas, formadas a partir de unidades menores. Essas unidades menores são chamadas de monômero. Hoje os polímeros eles têm uma grande aplicação na indústria, dentro de plásticos, né, investimentos, ou seja, uma série de aplicações. Hoje os polímeros eles têm a sua atuação. Mas para que possa ser formado os polímeros, a reação de formação desses polímeros se dá por um processo chamado de polimerização, que é o conjunto de reações através dos quais os monômeros, que é a base para a formação dos polímeros, reagem entre si formando uma macromolécula, uma molécula gigante de natureza polimérica. As principais reações dos polímeros, né, existem várias reações. Dentre as reações, nós temos reações de adição, que são polímeros formados a partir de um único monômero, como por exemplo, a gente pode ter o PVC, que é o policloreto de vinilo, que é um polímero formado a partir da sua base, da sua estrutura base, chamada de monômero, que é o cloreto de vinilo. Então você pega, é uma reação que ocorre em moléculas iguais para formar uma molécula bem maior. O outro tipo de reação se chama de polímeros de condensação. Então, nos polímeros de condensação, eles dão origem através de monômeros diferentes. Então, você parte né, de dois monômeros para formar um monômero maior. Como, por exemplo, você tem um fenol com formaldeído, que pode originar, através dessa reação de condensação, o que nós chamamos de baquelite, através de uma reação. Ou a formação do nylon 66, como nós chamamos, que é um polímero muito utilizado, a partir da reação entre o ácido adípico e o ácido hexametiletano diamino. Então, isso é uma reação de condensação, onde você tem dois polímeros diferentes, monômeros diferentes, para originar um polímero também de natureza diferente. A sua classificação. Os polímeros, existem algumas classificações. As mais importantes são de acordo com a sua origem, e de acordo com a sua origem nós podemos ter polímeros naturais e sintéticos. Dentre os vários exemplos que podemos citar os polímeros naturais, temos a celulose, o amido. E os sintéticos nós temos, por exemplo, o propileno, o polietileno, o poliestireno. Uma classificação também é quanto à natureza dos polímeros. Então eles podem ser homopolímeros, que são monômeros, são polímeros formados a partir de monômeros iguais, e copolímeros, formados por monômeros com composição totalmente diferente uma da outra. Uma outra classificação é quanto à fusibilidade desses polímeros. Então temos aí duas classes, que são os termofixos e os termoplásticos. Os termofixos são líquidos que após reação tornam-se infusíveis, e os termoplásticos, eles fundem-se e solidificam várias vezes. Então existe uma certa diferença entre os mesmos. Dentro da indústria dos polímeros, tem um polímero também que é muito utilizado, que são chamados de fibras, uma outra classe, que são elementos filiformes que apresentam um elevado comprimento em relação à dimensão transversal máxima, e são caracterizados por sua flexibilidade e finura. O exemplo, o nylon, tá? Poliéster e a celulose. Então, esses exemplos são exemplos de fibras. Quanto à classificação dessas fibras, elas podem ser contínua e descontínua. As contínuas são quando apresentam um comprimento bastante elevado, e a descontínua quando apresenta um comprimento limitado, somente em alguns centímetros. Nós podemos também ter fibras naturais, que pode ser de origem animal e pode ser de origem também vegetal. Fibras não naturais, que são aquelas que se encontram, ou são também chamadas de artificiais,
né, que são as sintéticas e as inorgânicas, tá? E uma das etapas da indústria de polímero, nós temos a moldagem dos polímeros, que é uma dessas etapas. Dentre essas etapas, nós podemos ter também um processo de vazamento, que é um processo, sim, pelo qual a mistura é adicionada em um molde sua forma de uma solução bastante viscosa. Um outro processo da indústria de polímeros é o processo de fiação por fusão. A mistura é fundida, e após dela fundida passa através de orifícios de uma placa, formando filamentos viscosos, que se solidificam e são enrolados em bombinas, que também pode ser chamado de fios. O outro processo é o processo de compressão. Então, consiste em comprimir a mistura aquecida dentro de uma cavidade de um molde. É um processo muito utilizado na produção de polímeros de natureza termorrígido. Tem-se também um processo de calandragem, que consiste basicamente na passagem de uma mistura em rolos sucessivos e interligados em rotação. E esse processo é indicado principalmente na produção de lâmina, de folhas e filme de espessura regular. Um outro processo é o processo de injeção, que a mistura fundida é introduzida no molde por intermédio de uma pressão exercida por um êmbolo. Um outro processo é um processo de extrusão, dentre os vários processos, claro. A mistura polimérica passa através de uma matriz com um perfil do objeto a ser obtido e em seguida é resfriado, tornando-se sólido. É um processo bastante comum na fabricação de tubos de policloreto de vinila e polietileno, e também é utilizado esse processo utilizado em encanamento de águas e esgotos. O outro processo é o processo de sopro, que é um processo, dentre vários, ideal para a obtenção de peças ocas pela insuflação do ar no interior de um molde. É muito utilizado na fabricação de frascos a partir de resinas poliméricas. Então, esses são alguns processos, né, da indústria da produção dos polímeros. A indústria de óleos e gorduras. Tá? Os óleos e gorduras, os óleos vegetais principalmente, e as gorduras, e derivados têm sua histórica no Egito Antigo, como óleo de linho, de algodão, além do óleo de azeitona usado pelos gregos romanos. As gorduras animais começaram a ser consumidas como alimento, e descobriu-se que a combustão de óleos podem produzir luz e calor. As gorduras e os óleos encontram-se amplamente distribuídos na natureza, não só no reino vegetal, mas também no reino animal. Dentro dessa classe também tem-se as ceras, que são produtos de origem naturais, mas diferem ligeiramente das gorduras e dos óleos pela sua composição básica. As características dos óleos e gorduras. Primeiro, são substâncias, em virtude da sua cadeia carbônica, insolúveis em água e que podem ser de origem animal e vegetal. São formados por ésteres de ácido graxo derivado da glicerina, denominado triglicerídeo. Então, em geral, para a produção desses triglicerídeos, óleos e gorduras, se tem geralmente um ácido graxo, que é um ácido carboxílico, com um glicerol, que é um álcool. Dessa reação, obtém-se o triglicerídeo e a água. A aplicação dos óleos e gorduras é uma aplicação vasta. Então, eles podem ser aplicados em alimentos, sabões, detergentes, perfumes, biodiesel e também na indústria farmacêutica. Tem-se uma gama de aplicação desses produtos. Na tabela 1, tem-se os óleos vegetais por composição em termos dos principais ácidos graxos. Então, dentre os principais ácidos graxos que contêm os óleos e gordura, tem o ácido láurico, palmítico, oleico ou linoleico, né? Tem alguns com alto teor de oleico ou somente o linoleico. Então, aqui você tem, além dessa composição, você tem vários exemplos, como o coco, óleo de coco e palma e algodão. E para cada um tem uma composição diferente: girassol, gergelim, algodão, né, canola e soja. Com alto teor oleico, por exemplo, oliva, girassol, canola e soja. E linoleico, linhaça, canola e soja. Então você tem a classificação dependendo da composição
do ácido de origem. O processo de obtenção dos óleos vegetais. Primeira etapa é a limpeza dos grãos. Nessa etapa, os grãos são lavados para a remoção das impurezas. O armazenamento, que é uma etapa importante. Então, no armazenamento dos grãos é necessário o controle, principalmente da umidade relativa do ar e da temperatura. Descascamento, que é necessária a remoção dessas cascas utilizando batedores ou facas giratórias. Laminagem. Nessa etapa é feita a fragmentação dos grãos para facilitar o processo de extração dos óleos. O cozimento, que é feito com o objetivo de aumentar a fluidez do óleo e facilitar o processo de extração. Tá? E na extração, a extração dos óleos pode ser realizada através de diferentes processos, como prensagem hidráulica, mecânica, hidráulica e contínua, por solventes e outros processos. Tá? Ainda tendo como o processo de obtenção dos óleos vegetais, né, nós temos o processo do refino do óleo bruto, que nesse processo é feito o tratamento e purificação destinada à remoção de ácidos graxos livres, fosfatídeos e demais impurezas grosseiras, a degomagem, que é um processo importante, a retirada de impurezas solúveis no óleo, anido como fosfatídeos, proteínas, etc., substâncias, essas que causam degradação do óleo e, consequentemente, proliferação de fungos e bactérias. Uma outra etapa do refino é a neutralização, que é a eliminação dos ácidos graxos livres. Nesse processo, o óleo é tratado com hidróxido de sódio em excesso, promovendo a saponificação do óleo e, consequentemente, a formação do sabão. O outro processo é o processo de clarificação. Então, nessa etapa, o óleo é tratado com a mistura de carvão ativado e terras ativadas, como silicatos de alumínio, com o intuito de clarificar o óleo. A desodorização, remover algumas substâncias como os aldeídos, álcool, cetone e demais compostos, né, formados pela decomposição térmica. Processo usado para o melhoramento dos óleos e gorduras. Então, temos um processo muito utilizado, que é a hidrogenação, que é a adição, como o próprio nome sugere, de hidrogênio na presença de um catalisador, que tem como objetivo a elevação do ponto de fusão e melhorar a qualidade de estocagem e as propriedades aromáticas da substância. Interesterificação. Nesse processo, um triglicerídeo reage com outro triglicerídeo ou com ácido graxo livre, a fim de modificar a composição em ácido graxo do triglicerídeo. E uma outra etapa é a isomerização, formação de ácidos graxos insaturados, isômeros que podem ser isômeros de posição ou isômeros de natureza geométrica.